Olá, tudo bem? Você já ouviu falar que o Brasil é feito de várias raças, crenças, culturas e outras diferenças? Pois é, muitas vezes essa diversidade coloca parte da população à margem de direitos que devem ser para todos os brasileiros. Hoje vamos falar de diversidade e inclusão social. Se liga na UFG que o episódio de hoje está começando. Há quase 10 anos, um professor e alguns alunos da UFG criaram o Sertão, um núcleo de estudos e pesquisas em gênero e sexualidade. O Sertão cresceu e hoje conta com a participação de docentes e acadêmicos de diferentes áreas. Olá, eu sou Camilo Braz, sou professor de Antropologia aqui na Universidade Federal de Goiás e estou aqui hoje para falar sobre o Sertão, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, que está vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ele surgiu no final de 2006, na passagem de 2006 para 2007, vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos da Faculdade de Direito, e ele foi criado pelo professor Luiz Melo de Almeida Neto, e por um conjunto de estudantes que estavam interessados em desenvolver pesquisas a respeito de gênero e sexualidade aqui na UFG. Ele atende a comunidade interna da UFG, sendo um núcleo de pesquisa que vai fomentar discussões a respeito de temáticas relacionadas a gênero e sexualidade que estão presentes, por exemplo, em todas as disciplinas que são ofertadas, não só aqui na Faculdade de Ciências Sociais, mas em outras unidades também. A gente sabe que há um interesse hoje no desenvolvimento de disciplinas voltadas a questões de gênero e sexualidade aqui na UFG, que é uma iniciativa bastante interessante. Ao longo desses quase 10 anos de existência, foram realizadas várias atividades e projetos de extensão pelo Sertão, tanto voltados à formação em gênero e sexualidade para profissionais de educação, para gestores e gestoras, para estudantes, profissionais de variadas áreas. Então é um núcleo que já acumula aí um legado de quase 10 anos de ações de extensão que contemplam toda a sociedade, levando justamente para fora da UFG as discussões que são desenvolvidas no âmbito do ensino e da pesquisa aqui na nossa universidade nessas áreas. A nossa perspectiva de futuro é ampliar cada vez mais a nossa atuação, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão, fazendo com que o Sertão seja um núcleo de referência cada vez mais presente na universidade e na sociedade em geral. O Se Liga vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos bater um papo com o professor Jean Batista, da Coordenação de Inclusão e Permanência da UFG. Ele vai falar de diversidade e inclusão social. Não saia daí! O Se Liga está de volta e o tema de hoje é diversidade e inclusão social. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Jean Batista, professor da Museologia e coordenador de Inclusão e Permanência da Prograde na UFG. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo? Como Muito vai? bom receber o senhor aqui, estamos bem. Obrigado. Professor, quando a gente fala de diversidade na universidade, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma possibilidade da universidade pública cumprir seu papel social. Dela chegar ao ponto de entender que ela deve atender diversos grupos sociais e que historicamente não estiveram presentes dentro da universidade. E com as políticas recentes de inclusão criadas em âmbito nacional ou dentro da universidade, aqui na UFG, se torna possível de ver um novo panorama que nos dá essa possibilidade de entender a UFG como uma universidade pública integralmente. Quando o senhor fala de políticas de inclusão, quais foram as políticas que já foram adotadas aqui na UFG e o que mudou? Existe um grande conjunto de políticas que afetam desde a graduação à pós-graduação e talvez até mesmo o pré-ingresso
na universidade, que vem evoluindo, vem progredindo ao longo do tempo. Um marco histórico que existe é 2009, a criação do programa UFG Inclui. Antes dele havia outros programas, outras experiências que abriram caminho para essa possibilidade, mas o UFG Inclui ele se tornou assim, o primeiro programa institucional da UFG direcionado à política de inclusão. Na época abordava, incluía estudantes negros de escola pública, estudantes indígenas e estudantes quilombolas. Mais tarde ele se reformula, passa a atender os estudantes indígenas, quilombolas e 15 vagas para surdos no curso de Letras Libras. Posteriormente também se cria a política para nome social, o uso de nome social na universidade para a população trans. E há outros, a lei das cotas, né? Em 2012 passa a criar o ingresso dos chamados PPI, os pretos, pardos e indígenas de escola pública. Importante frisar, todos esses grupos são de escola pública. Além disso, os cursos próprios que desenvolvem essas políticas, como a licenciatura intercultural, como o direito agrário, como, e mais recentemente, como a pós-graduação, né? As cotas em todas as pós-graduações. Né? Legal. E por que essas políticas, professor, elas são necessárias? Porque nosso país é um país desigual, né? Historicamente construído baseado na discriminação, né, o que resultou numa grande população sem acesso ao ensino superior e sem acesso a uma série de outras políticas de empregabilidade, de desenvolvimento econômico, de acesso à terra. E hoje o Brasil opta por ou manter a exclusão, acentuando com isso a pobreza de todo o país, ou seguir o caminho dos países desenvolvidos que optaram em se desenvolver sua própria sociedade para se enriquecer em conjunto. Certo. Essas políticas, elas de certa forma são recentes, mas já é possível a gente perceber alguns reflexos e resultados alcançados com a adoção dessas políticas, tanto aqui na universidade, como o senhor já falou, mas no Brasil, em Goiás? Eu acredito que há muitos resultados imediatos, porém ainda numa esfera micro. O grande resultado disso nós vamos perceber quando houver uma grande, no que se refere à formação e ensino superior, um grande número de pessoas que tenha sido contemplada pelas políticas de inclusão, tenham se formado e tenham ingressado no mercado de trabalho e nos espaços de profissionais, né, de suas próprias áreas. Aí nós vamos poder ter um panorama mais completo. Mas hoje nós já podemos falar de uma nova cor na universidade, de uma nova realidade de convívio da diversidade, que não é necessariamente harmônica, há conflitos, boa parte deles salutares, né, que levam a universidade a refletir sobre seu papel, sobre seu lugar, sobre a quem ela pertence. Mas acredito que a gente está nesse momento ainda, né? Gerando, plantando, e em breve vem aí um novo cenário para o país inteiro, né? Para toda a nação. Bacana. Professor, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos essa conversa, ok? Você que está em casa não sai daí porque é rapidinho. Voltamos com o Se Liga na UFG. Hoje estamos aqui em nosso estúdio com o professor Jean Batista, da Coordenação de Inclusão e Permanência da UFG. O tema de hoje é diversidade e inclusão social. Professor, como as discussões sobre as ações afirmativas aqui dentro da universidade têm alcançado outros setores da sociedade? A universidade não é separada assim, tão separada da sociedade. Há avanços que há lá, há cá e vice-versa. Então eu entendo o seguinte, né? Há muitos debates aqui dentro da universidade que estão sendo absorvidos pela sociedade, né? Porque isso depende muito também dos níveis de conexões que a gente estabelece. Então, por exemplo, o programa UFG Inclui. Uma das formas de divulgá-lo é visitar as comunidades e estabelecer conexões com as lideranças, com os presidentes de associações, com os caciques, né, e conseguir ter um diálogo com eles
para construir junto o processo de ingresso dos seus representantes e o seu acompanhamento até a sua formatura. Isso implica em comunicar à sociedade sobre o que a gente está desenvolvendo aqui dentro da instituição. Esse processo de conexão exige um entendimento de sociedade por parte da universidade, que é de parceria, de membro, né, de conexão propriamente, né? E isso precisa ainda ser muito construído, porque há muitos saberes produzidos na universidade que são desconectados da sociedade em alguns sentidos, e há muitos saberes populares e saberes comunitários que não são ainda contemplados e reconhecidos pela própria instituições de ensino superior, né? Essas fronteiras, para chegar ao entendimento de que somos uma coisa só, ainda precisam ser melhor dialogadas. Isso é um grande desafio que a universidade tem. Uma universidade que é plural, ela é plural também nas suas conexões. Não é plural só dentro dela, ela precisa ter esse universo. Então, eu acredito que muita coisa repercute, outras coisas poderiam ser mais aprofundadas na sua conexão, mas isso exige ter uma política externa, uma política de extensão, uma política de comunicação permanente, né? Acho que o papel da TV é fundamental nisso, das pró-reitorias de extensão, dos projetos de extensão são fundamentais nesse sentido, e a gente vê alguns projetos com muito sucesso, são aqueles que conseguem desenvolver comunidades também, né? Conseguem atingir no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito da inclusão social propriamente. É verdade. Professor, e quando a gente fala de diversidade, essa gestão da diversidade no mercado de trabalho e em outras instituições, como o senhor percebe que isso vem sendo trabalhado? Há uma fase agora de descobrir que esses grupos minoritários, chamados grupos minoritários, não são tão minoritários assim e que possuem renda para consumir, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a comunidade LGBT foi descoberta pelas empresas. Aqui no Brasil, muito recentemente, começa um grande conjunto de campanhas que contempla essas pessoas como consumidoras. Né? Então, o Pink Money, né, como se chama essa política de entender a população LGBT como consumidora, está aí bem fortalecida aqui no Brasil, né? Nesse momento, né, que estamos vivendo, várias empresas se posicionando. Então, como a mesma coisa tem acontecido com a população negra, tem acontecido com outros grupos minoritários, mas ainda esse público ainda não é entendido como um profissional de primeira, né? Um profissional a ser contratado, né? Um profissional a estar liderando programas de TV, liderando espaços de gerência, espaços de destaque, espaços de poder nas administrações, né, das universidades. A UFG tem programas para tentar dar conta disso, né? Então, por exemplo, nossos programas de estágio, existe uma parte dos programas de estágio interessadas no estágio de pessoas de públicos de grupos sociais minoritários, né? Isso fortalece a presença, mas evidentemente a gente quer muito mais. E o que se exige muito dessas pessoas é a qualificação, né? Tem que estar qualificada, esse é o papel da universidade, né? Oferecer essa qualificação para dialogar com essa exigência do mercado, né? E as pessoas que estão alcançando estão experimentando se isso é realmente um mito ou uma verdade. Mas o que nós sabemos é que o mercado de trabalho enfrenta muito preconceito, né? Ainda tem muitos entraves a serem superados, e as empresas que estão optando por criar essas oportunidades estão vendo que os resultados são muito positivos, né? Porque a gente chega nas empresas querendo fazer funcionar, né? Querendo mostrar trabalho, né? E aí os resultados são muito bons. Isso é verdade. Professor, esses debates que acontecem aqui dentro da universidade, eles podem chegar, ou eles chegam até as escolas. É importante se discutir a diversidade desde a formação básica? Eu creio pessoalmente que seja fundamental, né, preparar a nossa juventude desde seus primeiros anos a lidar com o mundo diverso. Mas isso é um tema hoje muito delicado, né? Há uma parcela da sociedade que se intitula, inclusive, como conservadora e que se opõe a conteúdos que abordem a diversidade na sua profundidade. Agora, existe um papel da universidade também, né? Como é que nós estamos preparando os professores que vão trabalhar com a educação básica para lidar com questões como gênero, como sexualidade, como as relações étnico-raciais? Como é que a gente está preparando esses professores aqui na universidade?
Então, agora no próximo semestre, né, e no segundo semestre de 2016, a UFG vai estar oferecendo alguma coisa como 20 disciplinas que vão tratar de gênero, sexualidade e questões étnico-raciais, né? São mais de 900 vagas destinadas a este tema. Então, há a possibilidade dos nossos estudantes também encontrarem subsídios para trabalhar essas questões dentro de uma sociedade que uma parcela não quer discutir. Sim. Mas vamos discutindo junto, né? Eu acredito que nós vamos conseguir encontrar um meio termo que as pessoas vão se sentir seguras de entender que a diversidade, fortalecer a diversidade é fortalecer a sociedade. Bacana. Professor, para a gente encerrar, quando a gente fala de políticas de inclusão no Brasil, quais são os principais desafios e as perspectivas? O principal desafio é a superação da desigualdade, a superação dos preconceitos, a superação de estigmas históricos que são injustos, já comprovados, né, injustiças sociais que vêm sendo cometidas ao longo dos nossos anos de país, né? Esse é, sem dúvida, algo que nós precisamos encontrar uma solução imediata na construção de uma cultura da paz, de uma sociedade que garanta aos indivíduos a existência dentro dos seus próprios modos, sem precisar deixar de ser quem são, né? Com isso, né? E as perspectivas. A perspectiva é um momento delicado de dizer, mas eu pessoalmente acredito que nós vamos conseguir, como nação, ter um projeto de nação inclusiva, um projeto de nação que respeita a diversidade. Eu creio pessoalmente nisso. Beleza. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Um prazer. E volte mais vezes. Tá certo, estamos juntos. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Se Liga na UFG. No campus Samambaia, em Goiânia, a UFG tem o Espaço de Convivência. No local, os alunos recebem orientação e apoio para sua permanência na universidade, além, é claro, de promover a integração entre os acadêmicos. Olá, meu nome é Liliane Rabelo, nós estamos aqui no Espaço de Convivência, Coordenação de Inclusão e Permanência. Nós trabalhamos com alunos cotistas, eu também sou concursada e cotista e me sinto muito à vontade para falar disso, porque nosso trabalho é garantir a permanência dos alunos. E nós trabalhamos com o UFG Inclui, que são alunos indígenas e quilombolas, e também com os alunos PPIs, que são alunos que vêm através do SISU, o nome social, que são alunos que desejam mudar o seu nome e ser chamado como prefere, né, que são os trans. E também nós trabalhamos com PECGs, que são alunos estrangeiros, através do programa de graduação. E esse trabalho ele é voltado para dar uma assessoria acadêmica através de monitorias. Nós temos um trabalho realizado pela psicóloga que consegue assessorar esses alunos com as suas dificuldades emocionais em relação às dificuldades encontradas no decorrer do seu curso. E o espaço de convivência tem um trabalho diferenciado. Por quê? Porque nós trabalhamos cotidianamente para assessoria acadêmica, enquanto a CAF tem relações gerais com a questão do preconceito. Se a gente recebe nesse espaço uma demanda em relação a isso, a gente encaminha para eles. Porém, nós temos também uma assessoria com a PROCON, que faz a assessoria estudantil dos alunos, que é em relação às bolsas diversas, que é a Bolsa Permanência, a Bolsa Moradia, alimentação, entre outras. É um espaço que tem proporcionado aos alunos uma convivência agradável, e essa divulgação acaba sendo boca a boca e acaba que todo o contexto da universidade acaba conhecendo, e todos os outros alunos que mesmo não cotistas chegam aqui e são bem atendidos. É um espaço que ele não exclui, a iniciativa é de inclusão, então eu vejo ele bem visto aos olhos da comunidade universitária, não só aos olhos dos cotistas, e isso é muito bom, porque vem favorecer a nossa expectativa de criar um ambiente de inclusão e convivência.
O Vida no Campus de hoje vai mostrar a história de Débora Silva Sabota. A sua história na UFG começou em 2003 e, se depender dela, não tem data para acabar. Meu nome é Débora Silva Sabota, sou aluna da Educação Física e a minha história do UFG começou em 2003, quando eu fiz a minha primeira graduação em Pedagogia. Comecei o curso de Pedagogia em 2003, concluí ele em 2007. Depois de formada, fiz 2 especializações e eu sempre tive vontade de voltar para casa, de voltar para a UFG. Foi quando eu decidi prestar o vestibular para Educação Física. E para minha tamanha felicidade, depois de tantos anos fora de casa, eu passei, fui aprovada no vestibular e aqui estou. Na pedagogia, eu não tinha muita noção do que eu iria trabalhar, né? Tanto que eu fui ter a noção de que realmente tanto que é importante educar o ser humano, educar as crianças, transmitir, né, um conhecimento técnico para elas, ensinar português, matemática, não somente isso, mas fazer ser um ser humano melhor. Eu fui ter maturidade para isso depois de concluir o curso. E a Educação Física está me ajudando muito a ampliar o olhar sobre isso, né? Ampliar não somente o olhar do desenvolvimento cognitivo, mas também do desenvolvimento social, da integração social da criança. Então é muito interessante. A vontade de voltar para casa, além dos laços, né, acadêmicos, da vontade de sempre querer aprender mais, é resgatar as antigas amizades, né, voltar a rever professores. Alguns já se aposentaram, outros infelizmente já faleceram. Mas é muito bom. Aqui mesmo na Educação Física eu reencontrei muitos professores da Faculdade de Educação. Então esse resgate da amizade, das relações sociais que eu tinha com os professores, ainda tenho com meus professores, né? Alguns professores se tornaram amigos particulares. Então isso é muito bom, engrandece muito, tanto a nós alunos, né, como futuros profissionais. E também pretendo continuar aqui na casa, pretendo fazer mestrado, pretendo fazer doutorado e quem sabe Deus, né, ser docente aqui na universidade também. Nunca se sabe, né? É um sonho, né, que eu pretendo realizar e sonho diz que sonhos não são impossíveis, né? Basta a gente tentar. Ficamos por aqui com mais este Se Liga na UFG, mas você pode participar do nosso próximo episódio. Envie sua opinião ou sugestão para o nosso e-mail ou através de nossas redes sociais. No site da TV UFG você também tem acesso a toda a programação da emissora e o melhor, sem pagar nada. Acesse lá e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!